Boa noite, meus irmãos, paz seja convosco, amém? O tema dessa semana é a salvação. Eu vou deixar uma mensagem para vocês que se encontra no livro de 1 Timóteo, capítulo 16. A palavra do Senhor diz assim: Mas, por isso, alcancei a misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo, mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Aí eu volto aqui em cima, no capítulo 13, que a palavra do Senhor vai falar assim: A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei a misericórdia, porque o fiz ignorantemente, na incredulidade. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro, o principal. Mas, por isso, alcancei a misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Aqui nessa passagem, Paulo mostrava para Timóteo. Ele estava querendo falar que Timóteo se convertesse para ser salvo. E Paulo, que antes era Saulo, de perseguidores de cristãos, quando ele teve uma experiência com Jesus, a vida dele transformou. E a caminhada dele inverteu. Em vez dele ser perseguidor, ele passou a ser perseguido por causa de pregar o evangelho do Senhor. Ele que perseguia aqueles que eram discípulos de Jesus, se converte através de uma experiência que teve com Deus. Uma experiência que transformou a vida dele. E ele tenta fazer com que Timóteo veja o que Deus operou na vida dele. E na minha vida e na sua vida não é diferente. Eu sou falho e pecador. Talvez aqui hoje o mais pecador que esteja aqui sou eu. Porque a palavra de Deus fala que se nós falarmos que não temos pecado, nós somos mentirosos. Porque nós pecamos a todo momento, a todo instante. Porque nós vivemos no mundo pecaminoso. Às vezes nós pecamos no olhar, no falar, no pensamento. Mas Jesus nos ama. Quando Ele morreu naquele madeiro por mim e por você, Ele levou consigo os nossos pecados, as nossas dores, enfermidades. E que nós tivéssemos, para que nós tivéssemos direito à salvação. E aqui Paulo fala para Timóteo. E aí lá em 2 Timóteo, Paulo já tinha transformado Paulo, que quando ele era perseguidor, ele era Saulo, e depois que ele se converteu e conheceu Jesus, ele passou a ser chamado Paulo. E ele, em determinado momento da vida dele, no final, ainda que teve as perseguições, as batalhas, as lutas, ele não deixou de falar, de pregar o evangelho do Senhor. Ele não deixou de falar do amor do Senhor. É quando ele já sabia que ia ser morto,
quando ele chegou um determinado momento, ele vai falar assim aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7, 8, ele vai falar assim: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Aqui ele fala que o amor que nós devemos ter a Deus. E não tem amor maior do que a gente procurar a ter mais sabedoria e entendimento da palavra de Deus. Aqui ele deixa bem claro para a gente que a salvação é para todos. É pela misericórdia de Deus. Esta é a mensagem que eu deixo para vocês hoje refletir. Muitas das vezes a gente tem buscado as coisas do mundo, as coisas terrenas, acumular tesouros, bens aqui. É errado, não. Mas às vezes nós estamos preocupados com as coisas que temos conseguido e temos batalhado para conseguir aqui, estamos esquecendo de uma coisa principal, que é a salvação eterna. E ela só vem através da palavra de Deus, dos mandamentos da Bíblia do Senhor. Nós temos que viver conforme a palavra do Senhor. Então hoje você tem a oportunidade